Por que se diz que a essência da gravidade é a curvatura do espaço-tempo e que o que chamamos de gravidade na verdade não existe? Desde o século XVII, quando Newton foi inspirado pelo fenômeno da queda da maçã, ele começou a contemplar que no universo, de alguma forma, existe uma força que faz com que todos os objetos se atraiam mutuamente. Para isso, ele propôs um experimento mental. Suponha que em algum topo de montanha na Terra seja instalado um canhão. Ao disparar um projétil, ele seguiria uma trajetória parabólica e cairia de volta ao solo. A distância do ponto de impacto aumentaria com o aumento da velocidade inicial. Newton, ao analisar as trajetórias, percebeu que o projétil lançado possuía dois tipos de movimento. Um horizontal, seguindo uma linha reta uniforme devido à inércia, e outro vertical, em queda livre. Então, se a velocidade inicial do projétil fosse suficientemente grande, ele poderia orbitar a Terra? Após cálculos, foi determinado que, desprezando a resistência do ar, quando a velocidade do projétil atingisse 7,9 km por segundo, seu movimento de queda livre coincidiria exatamente com a curvatura da superfície da Terra. Assim, o projétil continuaria a orbitar a Terra em um movimento circular uniforme, nunca caindo de volta à superfície. Esse valor crítico de velocidade é chamado de primeira velocidade cósmica. O movimento da Lua ao redor da Terra também é afetado por essa mesma força. Newton chamou essa misteriosa força de gravidade. A magnitude da gravidade depende de dois fatores fundamentais: a massa dos objetos e a distância entre eles. Newton não parou por aí em seus pensamentos. Se há gravidade entre a maçã e a Terra, também há entre a Lua e a Terra. Até mesmo a Terra e todos os planetas orbitando o Sol são devidos à ação da gravidade solar. Isso significa que qualquer objeto massivo no universo exerce gravidade. Quanto maior a massa do objeto, maior é sua própria gravidade. Newton então formulou a lei da gravitação universal, estabelecendo assim o princípio fundamental do universo. Ele completou sua obra mais importante, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em 1687. A mecânica clássica de Newton mudou diretamente e influenciou a visão de mundo humana nos séculos seguintes. Desde então, o cosmos parece menos misterioso, e todos os fenômenos astronômicos observáveis podem ser calculados com precisão matemática. Na época, as pessoas até pensavam que a humanidade tinha quase dominado as leis do universo, podendo deduzir o passado e o futuro de um objeto desde que conhecessem seu estado inicial e as forças atuantes. Para o movimento em qualquer momento, como a trajetória dos planetas em torno das estrelas e o tempo preciso de dia e mês, mas a lei da gravitação universal nunca explicou a física essencial da gravidade, e mais tarde descobriu-se que as órbitas de Mercúrio não correspondiam aos dados calculados pela fórmula da gravitação universal. Isso levou as pessoas a começarem a duvidar da correção da fórmula da gravitação universal. Foi somente no século XX que Einstein propôs a famosa teoria da relatividade geral, que resolveu essa questão de séculos. Einstein argumentou que a gravidade não é real, é apenas uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Por exemplo, podemos imaginar um pedaço de tecido como um plano de espaço-tempo. Um objeto de pequena massa pode se mover em linha reta no espaço, mas se colocarmos um objeto de grande massa, haverá uma concavidade central, o que significa que o espaço-tempo ao redor dele está distorcido, fazendo com que objetos de pequena massa acelerem em sua direção e eventualmente colidam. Isso é o fenômeno de curvatura do espaço-tempo na teoria da relatividade geral. Einstein argumentou que tempo e espaço são uma entidade indivisível chamada espaço-tempo de 4 dimensões. Além disso, objetos de grande massa afetam o espaço-tempo ao seu redor, causando sua curvatura. Espaço-tempo curvo não só desvia a trajetória dos objetos em movimento, mas também pode afetar a luz. A propagação do caminho, como o fenômeno da lente gravitacional, é uma ótima evidência. Se um objeto de baixa massa for dado uma velocidade inicial, quando a velocidade de escape for grande, o objeto seguirá uma órbita não restrita. Quando a velocidade de escape for pequena, o objeto seguirá uma órbita elíptica. A razão pela qual todos os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol na mesma direção é porque, há 4,6 bilhões de anos, no início do nascimento do Sol, uma grande quantidade de asteroides em movimento aleatório colidiu entre si. Com o tempo,
A aleatoriedade foi gradualmente eliminada e eles se reuniram para formar planetas maiores, eventualmente formando um sistema estelar com movimento regular. Embora possamos entender de forma concisa e intuitiva a curvatura da estrutura do espaço-tempo a partir deste modelo plano, esta analogia tem grandes falhas. Ela não explica por que os objetos começam a se mover ao longo do espaço curvo desde o início, já que, de acordo com a primeira lei do movimento de Newton, um objeto em repouso permanecerá em repouso ou mover-se-á com velocidade constante em linha reta, a menos que atue sobre ele uma força externa. Se um objeto inicialmente em repouso começa a se mover ao longo do espaço curvo, então significa que ele está sendo afetado por uma força. Se essa força é o chamado graviton, então estamos usando o espaço curvo para explicar o próprio graviton, o que parece nos dar uma sensação de usar a gravidade para explicar a gravidade. A verdadeira origem da gravidade não é o espaço curvo, mas sim o tempo. Como nosso mundo é composto por 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, a curvatura simples do espaço não pode explicar o fenômeno da gravidade. A verdadeira fonte da gravidade é a curvatura do espaço-tempo na dimensão temporal. Imagine uma chaleira flutuando no universo sem ser afetada por nenhuma força. Embora ela permaneça estacionária no espaço tridimensional, ao longo do tempo, ela se move verticalmente na dimensão temporal. Agora, se a colocarmos perto da Terra, devido à massa da Terra, ela distorcerá o espaço-tempo ao redor dela. Quanto mais perto da Terra, mais lento será o fluxo do tempo. Isso é conhecido como efeito de dilatação temporal da gravidade. A própria chaleira é feita de átomos, que podemos considerar como inúmeros pequenos relógios com suas próprias velocidades de funcionamento. Quando a chaleira está perto da Terra, os relógios mais próximos à Terra funcionam mais devagar, o que faz com que a chaleira gire na dimensão temporal em direção à Terra. Por exemplo, em um rio, se houver 2 barcos flutuando com a corrente, aquele mais próximo da margem se moverá mais lentamente do que aquele no meio. Quando um dos barcos passa pelo barco mais lento, uma pessoa no barco mais lento estende um remo para conectar os 2 barcos. Devido às diferentes velocidades, isso cria um torque que faz com que o conjunto gire em direção à margem. Como o espaço-tempo é uma entidade única, a redução da velocidade no tempo será transferida para o espaço através da aceleração. Neste momento, a chaleira se moverá no espaço, e isso é o que vemos como o efeito da gravidade. E a razão pela qual a maçã cai em direção ao solo é porque sua direção futura aponta para a Terra. Portanto, a gravidade não existe realmente. A essência da chamada gravidade é a superfície curva do espaço-tempo. No universo, todos os movimentos inerciais dos objetos, os movimentos dos corpos celestes e até mesmo as trajetórias da luz são apenas manifestações dinâmicas das propriedades geométricas da curvatura do espaço-tempo.